Saudações fraternas, trabalhadores desta casa espírita, Casa da Caridade, como também outros irmãos de outros centros que estão acompanhando a palestra online, como também outros irmãos espiritualistas, irmãos encarnados aqui presentes no auditório, na rede social, como também irmãos desencarnados que estão acompanhando a nossa palestra de hoje. Quando o irmão Paulo César abriu a leitura falando acorda tu que dormes, me veio na tela mental a relação do texto com a temática de hoje. É a mesma coisa. Concomitantemente, estamos falando a mesma coisa. O texto da leitura, da abertura da oração e o tema que é os irmãos invisíveis. Mas antes de discorrermos o que são os irmãos invisíveis, é muito importante entendermos que neste momento, seja presente ou online, ou depois que nos está acompanhando em tempo real, como fala o próprio irmão Divaldo Franco, quando Joana de Ângeles, todo domingo, tem a oportunidade de visitar Francisco de Assis, ou como queiram chamar, São Francisco de Assis, como um momento de reposição, como um momento de energização. E fazendo uma analogia, o que estamos fazendo aqui agora? Deixamos nossos lares para estar numa casa espírita ou em casa assistindo online, para esse momento de reposição, num planeta ainda onde o mal predomina sobre o bem, de transição planetária, onde está sacudindo em todos os setores, que precisamos estarmos firmes, seguros e serenos ao mesmo tempo. Porque nós temos o nosso maior irmão, que é o Mestre Jesus, que passa para nós segurança, que passa para nós firmeza e, ao mesmo tempo, generosidade. A Terra é uma escola-oficina, assim já falava nosso querido amigo Chiquinho, de Uberaba. Se é uma escola-oficina, é porque somos brinquedos quebrados que precisamos consertarmos. Então, o que estamos fazendo aqui? É um dos pilares do Espiritismo, que é o questionamento, que é a filosofia. Estamos aqui questionando se tudo que o facilitador vai falar, inspirado ou não, se faz sentido. E, acima de tudo, claro, a autoridade aqui não é minha, a autoridade é de Joana de Ângeles. Um espírito que há muito tempo evoluiu, tanto é que hoje nos auxilia e é a mentora diretamente de Valdo Franco. Jesus sempre nos alerta que, para nós conhecermos realmente se uma árvore é boa, nós temos que saber se essa árvore dá bons frutos, dá sombra. Então, ao legado que Divaldo Franco vai deixar. E quem é o mentor ou a mentora? Que não é só Joana de Ângeles, que assessora o nosso querido irmão baiano, médio. Então, tudo que vai ser discorrido aqui, falado sobre irmãos invisíveis, nós temos que trazer para a nossa realidade. Questionar se vai fazer sentido, se vai somar, se vai agregar, ou se estamos aqui no Sebastião Mártir, perdendo nosso tempo aqui no auditório, ou até mesmo em casa. Então, isso é questionamento. Isso nos auxilia a evoluir de forma mais fraterna. Mas, voltando ao que foi falado antes, vamos nos dar de presente esta palestra como um momento de refazer as nossas energias, nos dar força para poder administrar os problemas, para ajudar aqueles também que precisam, seja das nossas famílias consanguíneas ou famílias espirituais, de tantas pessoas que batem nas nossas portas pedindo ajuda e auxílio. Mas como é que nós podemos ajudar terceiros se nem sequer estamos com suporte de poder ajudar? Ou sem a fé. E quando estamos envolvidos pela fé, nós temos a ação na prática. Então, este momento é um momento de presente. Já que Joana, todos os domingos, de Ângeles, sai de onde ela está, da colônia espiritual, para visitar o Chiquinho ou São Francisco de Assis, já que ela foi irmã Clara, já conhece São Francisco há muito tempo, para um momento de reposição, já que São Francisco está numa instância muito mais evoluída do que irmã Clara. Esse é o nosso caminho, se continuarmos firmes, generosos, bondosos, carregando a bandeira Deus, Cristo e caridade e o alto amor como consequência desse desdobramento. E é importante, antes de discorrer diretamente sobre Irmãos Invisíveis, que é apenas um capítulo da obra Seja Feliz Hoje, interessante que ela coloca, a Joana é uma doutora do psiquismo humano,
Seja feliz hoje, porque a felicidade começa aqui e agora. A filosofia Cixinoye, eles têm uma coisa muito interessante, que é justamente o viver o aqui e o agora. Então, o céu, o paraíso ou inferno, começa aqui. É claro, quando estamos se referindo em inferno, nós estamos se referindo a questões psicológicas, as torturas psicológicas, os bolsões energéticos umbralinos que somos atraídos, porque a morte nada é mais do que a morte do corpo físico, já que o espírito é eterno. E pela lei da sintonia, somos levados para aqueles mesmos lugares que aqui na Terra, enquanto encarnados, consubstanciamos tudo isso. E a obra Caravelas do Cristo, doutor Inácio Ferreira, ele tece um comentário, doutor Inácio Ferreira, para quem não tem conhecimento, foi o médico psiquiatra de Uberaba, que hoje se encontra na erraticidade, junto com Maria Modesta Cravo, e outros espíritos que nos auxiliam por meio da psicografia, pedindo, convidando para acordar para a realidade. Como foi a primeira leitura, o irmão Paulo leu aqui. Então, a conversa é depois de uma palestra de um orador no plano espiritual. Terminou a palestra, o orador conseguiu trabalhar com muita veemência o que ele falava, e aí o tópico desse capítulo, que é o capítulo 6 dessa obra Caravelas do Cristo, é o valor da palavra, que é um fator indutivo. Então, se eu estou falando aqui, estou falando abobrinhas na linguagem da gíria popular, ou estou falando algo que vai agregar valores? São vocês que estão assistindo a palestra, presencial ou virtual, e os irmãos desencarnados, que terão discernimento depois se vai agregar valores ou não. E nessa conversa é muito interessante, porque o doutor Inácio, ele aperta, né? O tipo dele ficar alfinetando para ir mais além do que o convencional. E o doutor Odilon, que é um espírito venerável no mundo espiritual, ele fala que existe, como tem aqui na Terra o FMI, Banco Internacional, Banco Financeiro Internacional para ajudar os países pobres que estão endividados, também na erraticidade existe um Banco Internacional das Ideias. Eu achei o máximo esse capítulo, né? Banco Internacional das Ideias, sim. Porque vocês encarnados, qualquer palavra que vocês emitem, se for de baixo calão, ela fica presa no bolsão energético, na psicosfera da Terra, e termina retroalimentando outras pessoas negativamente. Olha o conselho de Jesus há 2022 anos. Orai e vigiai. Prudência. Seja manso como a pomba e prudente como a serpente. Que tipo de palavra nós estamos trabalhando durante 24 horas? Que tipo de ideias? Se estamos plantando bem, vamos escolher o bem. Se estamos plantando ideias negativas de baixos escalões, com certeza seremos atraídos e retroalimentamos as doenças, que nenhum de nós queremos doença. Então, quando a gente começa a ter uma vida com muitos percalços, já é um umbral aqui na Terra. Sem desencarnar, não, já começou aqui. Então, o que o Dr. João falou, um dado estatístico, que corrobora com o capítulo 18 da obra Seja Feliz Hoje. 35% das pessoas que habitam o planeta Terra encarnados, que somos 8 bilhões, em média, 35% vive falando de sexo 24 horas. Aí, quando Freud trabalha com a psicologia, que o homem e a mulher só pensam em sexo, segundo a espiritualidade, 35% da população de 8 bilhões. 50% estão presos às coisas materialistas. Estão pensando só em projeções, pensando em política, e aqui faz, entre aspas, a política partidária, que só traz brigas e tudo, não a política consciencial, não a política do bom debate, escolher as pessoas realmente que vão assumir a gestão na nossa cidade, do estado, do município, do país e até internacional. Então, 50% estão presos às questões imediatistas, projeções, ambições pessoais. Então, 35% preso a sexo, o psiquismo está gerado só em sexo 24 horas, 50% questões imediatistas, 10% em temas familiares consanguíneos, 3% em educação como um todo, 2% em direitos humanos e 1% no religar, na religião, na espiritualidade. E, mesmo assim, o diálogo, sendo um livro, né, o diálogo, a conversa entre os espíritos no plano espiritual, depois da palestra do orador, mesmo esse
1% de 8 bilhões se dedica à espiritualidade, apenas 10% de 1% realmente pensam em espiritualidade. E é claro que quando falamos de espiritualidade, é a comunhão direta, né, com esse Pai maior, esse Pai poderoso, como Paulo César colocou na abertura, a caridade na prática. Porque, como 90% das pessoas, desse 1%, estão presas às religiões materialistas. Olha como o buraco do Peba é muito mais profundo do que possamos imaginar. Por isso que, ao desencarnar, não são poucos que conseguem adentrar nas grandes colônias espirituais, que é o céu, né, no sentido metafórico. Ou vamos para os bolsões energéticos de sofrimento para depurar as energias. Mas vamos para os irmãos invisíveis, porque tudo isso está interligado, desde a leitura que Paulo César foi muito bem intuído a ler. Quem são os nossos irmãos invisíveis? Joana de Ângelo, no capítulo 18 dessa obra Seja Feliz Hoje, ela começa falando da vaidade humana, porque a vaidade humana gera o quê? O preconceito. E isso vem desde que o mundo é mundo. E não poderia ser o oposto. Para um planeta tridimensional, para um planeta que não está na quinta dimensão ainda, vai demorar um pouco ainda, apesar que, porém, todavia, entretanto, contudo, a transição planetária começou quando o grande Jesus de Nazaré se manifestou materialmente aqui na Terra, na Galileia. É o marco do início da transição planetária. Agora, naturalmente, está mais ostensivo. Então, a bendita vaidade humana, que muitas vezes não, é atavismo. Por que é o atavismo? Eu sempre fui assim, não vou questionar a queima-massa cefálica, né? Porque pensar da fome. Então, nós vamos encarnações e encarnações passando essa cultura geneticamente, ou socialmente, ou culturalmente, a vaidade, o poder, a ganância. Isso gera realmente um preconceito que vai criar o quê? Um bolsão de irmãos invisíveis. E eu lembrei muito, porque justamente essa questão da vaidade nos coloca muito de sermos superiores. Raça ariana, raça perfeita. E nós percebemos a visão da raça ariana em muitas coisas do nosso cotidiano que nós retroalimentamos, nem percebemos. E nem percebemos. Então, nós temos as castas. Vamos pegar a Índia, que a Índia serve diretamente como bode expiatório para o nosso entendimento. Que você fala em questão de preconceito, de imediato vem a Índia na cabeça. Mas a mesma hierarquia, eu lembro de uma aula de psicologia psicossomática, da minha pós-graduação, os doutores em religião falaram, coisa que já sabemos no Espiritismo, não foi nenhum livro sagrado das madres indianas que criou as castas. As castas foram criadas por humanos, uma forma de discriminar as pessoas. Você é Dalit, você está ferrado na Índia. Se você nasceu como Dalit, você vai morrer como Dalit. E são séculos de tradição na Índia. Quando eu trabalhava em uma das faculdades em Brasília, sou professor acadêmico, eu conheci dois jovens que foram influenciados pelo lado bom das novelas brasileiras, A Caminho da Índia. E esses dois jovens, Dalit da Índia, vieram do Brasil dentro dos porões de um navio, cortando batata até chegar aqui no Brasil, com o sonho do paraíso, com o sonho, porque se o homem não sonha ou a mulher não sonha, nós estamos mortos. E a pior morte que existe é a morte psicológica. Então, influenciado pela novela Caminho das Índias, vieram para o Brasil em busca de mudança. Moraram em Itapuã durante um bom tempo e foram trabalhar na cantina da faculdade que eu trabalhava. E, assim, a necessidade, uma coisa impressionante, eles aprenderam a falar o português assim, de forma brilhante. A necessidade de tirar aquele estigma. Agora, mesmo dentro do Brasil, crescendo socialmente, economicamente, fazendo curso superior ou outro tipo de crescimento, se voltar para a Índia, é Dalit. É o estigma. E quem criou isso? Deus! Percebam a perversidade de nós, enquanto seres humanos. É bom, de vez em quando, fazermos um teste para sabermos se somos sociopatas. Porque para ser psicótico de alto grau, começa com a sociopatia. E a sociopatia nada mais é do que a indiferença de acharmos que somos arianos, que somos superiores e assim por diante. Então, Joana de Ângeles, ela testa com muita propriedade a abertura desse capítulo, fazendo essa relação.
E ela coloca, preconceito gera o quê? Guerras. O que os estudiosos geopolíticos estão mencionando agora do risco que vamos ter se a situação não mudar? 8 milhões de pessoas ainda esse ano ou ano que vem provavelmente morrerão ou passarão por grande dificuldade. Por quê? Por causa do trigo, que não pode sair da Ucrânia, por causa da guerra, que é um efeito dominó. E aqui não estamos fazendo julgamento, nenhum tipo de julgamento. Estamos falando de um fato, de uma ganância, do poder, da prepotência, de acharmos que somos dono e invadirmos outras regiões e gerarmos mais problema além da Covid, que tudo indica, se não mudar o cenário, teremos novas etapas da Covid, aqui outro tipo de vírus, porque é transição planetária. É o momento de separar o joio do trigo. Então, os estudiosos geopolíticos, está previsto 8 milhões de pessoas que passarão fome. Você sabe o que é passar fome? Eu não tenho nada para comer. E muitos países pobres necessitam da ajuda da ONU. Como é que exporta agora? Tudo em guerra. Isso vale guerra em todos os lugares, não é só na Ucrânia e assim por diante. Então, vamos pensar que dimensão, porque a guerra tem a questão de separar. Nós somos menores, somos poderosos, podemos entrar nesse processo. A evolução dos direitos humanos. Joana fala que é óbvio, se pegar as leis, nós percebemos claramente que as leis estão evoluindo, mas na prática ainda está muito longe ainda. Muito longe da prática acontecer. Hoje não podemos usar a mídia televisiva ou a imprensa para fazer divulgação, propaganda discriminando o terceiro. Isso dá processo. Isso dá processo. Tem uma amiga minha que ela trabalhou muito tempo no segundo setor e todo dia ela ouvia: você é negra e burra, negra e burra, negra e burra, como recepcionista de um grande escritório de Brasília. Na época ganhou uns 8 mil na justiça. Quer dizer, precisamos usar leis, criar leis como forma de as pessoas se educarem, das pessoas respeitar. Aonde que fica a espiritualidade? Quando os espíritos colocam que apenas 1% de 8 bilhões no planeta Terra dedica-se à espiritualidade, e mesmo assim, 1%, só 10% de 1% realmente trabalha a espiritualidade como deveria ser trabalhado a espiritualidade. Com a alfabetização emocional, com o crescimento, com a partilha, com respeito ao próximo, como ela coloca aqui de forma brilhante. Nós criamos as castas, como também temos as castas aqui no Brasil, não só na Índia. Mas, ao morrer, todo mundo padroniza. Todo mundo padroniza, né, debaixo da terra, literalmente. E a Joana ela fala dos bolsões sociais da miséria, que ela usa um termo muito pesado, que dói quando você lê o capítulo. Pessoas ninguém. Quem são as pessoas ninguém? Que está ligado aos irmãos invisíveis. Sinônimo. São os irmãos em situação de rua. Como que o irmão chegou ao ponto de morar na rua? Quem sou eu para julgar alguém que está morando na rua? No meu conceito, uma das partes mais belas da Bíblia, que eu sei que ele não foi adulterado, é a parábola do bom samaritano, ou da boa samaritana, para neutralizar os gêneros. Jesus fala com tanta clareza. O sacerdote passa e vê lá o homem ferido. Os outros de poder passam, as outras castas elevadas passam, mas é apenas alguém jogado. E o bom samaritano, ou a boa samaritana, vai lá, socorre, dá todos os cuidados, leva para um local para ser cuidado daquela pobre criatura sofrendo. Então, se a gente pelo menos entender a parábola do bom samaritano, ou da boa samaritana, e internalizar, colocar em prática, é um avanço grande na escala espiritual. Porque, em síntese, eu amo o teu próximo como a si ou como a ti mesmo. Segundo o IPEA, nós temos, arredondando, 223 mil pessoas em situação de rua. Isso censo de 2020, ou seja, recente. Eu não sei a população do Bandeirante, mas é provável que 2022 é maior que o Bandeirante. Com certeza. Pensei em Taguatinga, 300 mil, mas essa é a população que vive em situação de rua
em total miserabilidade. Na época da Covid, do auge da Covid, eu trabalhei muito com pessoas em situação de rua, em vários projetos, e conversei com coordenadores. Aí, como referência aqui, Instituto Tocar. E o Instituto Tocar, que atendeu, criou as casas de passagem para essas pessoas em situação de rua, em termos de dado estatístico, quase nenhuma pessoa em situação de rua pegou Covid. Mas como é que vai pegar Covid? Alguém pega na mão, alguém abraça, alguém dá 3 beijinhos para manter a tradição cultural, é o ninguém. Como eu falo, Joana de Anjos, pessoas ninguém. Não tem valor nenhum. Quando eu fui conhecer a cidade maravilhosa, a segunda capital do Brasil, fiquei chocado em Copacabana. Fui a trabalho, mas aproveita trabalho e lazer. E ao observar aquele monte de meninos dormindo, 12, 13, 14, 15 anos, no calçadão de Copacabana, aquilo me chocou, em pleno meio-dia. E a anfitriã informou: Marcos, eles dormem durante o dia para não serem queimados vivos, como foi o massacre da Candelária. E precisa falar do Rio de Janeiro? Brasília, Índio Pataxó, W3 Sul. Como é que a gente pode esquecer essas coisas? E os autores de queimar o pobre homem vivo disseram na mídia: não, achávamos que era um morador de rua. E morador de rua não é gente? Percebam a que nível que nós chegamos de bestialidade. Eu acho que é a melhor palavra da língua portuguesa: bestialidade. Se não faz parte da minha casta, se não ganha como eu ganho, se não tem o mesmo status, então é pessoa ninguém. Ou irmãos invisíveis. E o que é espiritualidade? É algo para nós, enquanto espíritas ou espiritualistas, questionarmos. Como é que está a prática do bem? Como é que funciona todo esse processo? Joana, ela coloca: quais são as causas dessa bestialidade? Soberba, egoísmo, presunção e narcisismo. E esquecemos, quando estamos jovens, bonitos, cheios de adrenalina, corpo saudável, saúde, que vai chegar o abençoado envelhecimento. O abençoado envelhecimento para entendermos a dinâmica da vida. Porque, por incrível que pareça, a psicologia, Carl Jung, fala muito com propriedade que a partir de 50 anos, e eu termino concordando com Carl Jung, a partir de 50 anos é que começa a ter lampejos de consciência. É óbvio, há pessoas que amadurecem antes dos 50 anos. Mas a partir de 50 anos é a meia-idade, é a metanoia. É a metanoia, quer dizer, metade de uma vida, onde a própria vida do seu mecanismo começa a ajudar você a amadurecer, a nós, perdão, correção, a nos amadurecermos, a não ficarmos presos só no ter, porque o ter é passageiro. O ter nada mais é do que os bens materiais, que são efêmeros, mas vivenciar o ser, quem eu sou. O que é que eu estou fazendo na Terra? Eu sou uma ameba? Eu sou um parasita? Com todo respeito às amebas e os parasitas do campo da biologia, que tem a sua função. Nem as amebas e as parasitas não são inúteis. Se não forem as amebas e os parasitas, como fala o irmão Ramatiz, o nosso intestino explodiria. Porque são os vermes que auxiliam a limpar o nosso intestino. É claro que em excesso traz prejuízo. É a ponderação que fala Epicuro na filosofia, nem 8 nem 80. E que hoje a ciência reconhece a importância dos vermes, os nossos irmãos vermes, que também estão em evolução, que o próprio irmão Miramês coloca nas suas obras, a mesma energia que movimenta o anjo, que rasga os universos, as grandes moradas celestiais, é a mesma energia motriz que anima o pobre verme no lodo, ou nos nossos intestinos, que outrora também fomos vermes. Se nós somos espíritos imortais, entendemos, como Kardec coloca, quando pergunta os espíritos, de onde que viemos, da fonte criadora, que é o Pai Maior, Deus, em processos que fogem à nossa compreensão, porque não temos entendimento ainda, mas que já animamos corpo mineral, vegetal, animal, estamos no universo hominal, a caminho do reino angelical. Que só a prática do bem, o auto-amor e o conhecimento, esses 3 pilares,
nos auxiliarão a não nos perder no caminho. Podemos até nos perder, ficarmos estagiados por um bom tempo, que é comum para nós, no nível em que estamos. Então, dando continuidade, ela fala de uma coisa muito interessante, a gente não percebe, que nós criamos, com a desculpa de higiene pessoal, os uniformes. Olha, a Joana de Anjos, ela vai lá no tecido do tecido social para falar de coisas que a gente não repara, porque vamos usar o uniforme, padronizar, questão de higiene, mas por trás disso é a vaidade. Você é um Dalit. O seu uniforme de serviços gerais é desse padrão. E, ao mesmo tempo, ela fala que cria uniformes com medalhas, tem mais do que, para mostrar status. Isso é muito comum nas religiões, né? Os uniformes, para mostrar hierarquia e assim por diante. E essas pessoas que nós não paramos para pensar, é claro, tem pessoas que estão no processo, quando você lê Senzala, uma obra mediúnica, você começa a entender todos esses processos. Tem espíritos que precisam passar por essa escola, porque foram senhores feudais, foram senhores marajás da Índia, foram pessoas que abusaram do poder de todas as formas e precisam passar por essas provações. Mas, é como fala Jesus, é necessário o escândalo, mas há de quem provocar o escândalo. Então, muitas pessoas criam os uniformes nas empresas. No fundo, segundo Joana de Ângelo, eu concordo plenamente com ela, tem uma coisa muito de vaidade, de classificação. Olha que coisa interessante. Não para perceber nesses processos. E para muitas pessoas, humilha. É humilhante para algumas pessoas quando estão nesse estado. Tanto é que quando ela sobe em hierarquia, dependendo da pessoa, ela quer esquecer aquele uniforme de serviços gerais. É claro que nós não estamos generalizando aqui, pelo amor de Deus. Isso pode gerar um trauma? Claro. O que é um trauma? São experiências que nós passamos. É uma criança no ventre materno que a família inteira não aceita aquela criança porque vai nascer filho de uma mãe solteira, porque não tem pai, se tem pai, o pai não quer assumir. E essa criança escuta ainda no ventre materno todo tipo de sugestões negativas, porque vai ser um pária da sociedade, porque não tem pai. Agora estava observando agora uma situação na China, pelas redes sociais, que me chamou muita atenção. Com 27 anos, se a mulher não casar na China, ela está perdida socialmente. Ela fica totalmente discriminada. E o desespero dos pais para ajudar que as filhas casem. Porque houve uma explosão demográfica de homens na China, fruto da década de 80, que a família podia ter 2 filhos, não podia ter mais de 2 filhos, e aí muitas meninas foram mortas, abortadas, por causa da perseguição do governo chinês. E agora a coisa virou para o contrário. E as mulheres, mesmo com situações financeiras abastadas, nutrindo a família, são discriminadas pela sociedade. Tem um termo lá pejorativo, eu não consigo recordar agora, mas um termo bem pejorativo, no sentido de você não é nada, porque você não casou. Isso é uma questão cultural, como nós temos questões culturais aqui também no Brasil. Nós criamos também nossas caixas, criamos também nosso preconceito. E Joana termina esse parágrafo falando 2 coisas muito interessantes. Primeiro, ela fala a respeito, quando Jesus foi crucificado, quem estava com Jesus? Maria, João, o evangelista, Maria Madalena e quase ninguém. Cadê aqueles que foram curados? Cadê aqueles que foram ressuscitados psicologicamente? Acorda, vocês que dormem, é o texto que Paulo César leu. Que Jesus fomentou a esperança. Cadê esse povo para defender Jesus? Ou, trabalhar a empatia, estamos aqui contigo, não concordamos com isso que fizeram contigo, mas estamos aqui quase... Olha, ninguém. E um dos ladrões fala, Senhor, quando estiver no reino dos céus, lembra-se de mim. E desdobrando, porque a Bíblia conta tudo de forma muito superficial, nós temos a doutrina espírita, com arcabouço de obras psicografadas, que vai além, muito mais além. E uma das obras narra, não recordo agora, vou ter que pesquisar, eu sempre cito esse caso, mas eu não recordo qual é a obra. Que a gente lê muita coisa e termina esquecendo. Mas tem uma das obras que Jesus falou, não, você vai estar no reino, sim. E quando o pobre homem, ladrão,
do lado de Jesus, morre, ele é levado em espírito para conhecer uma colônia de longe. E ele entra em êxtase, com tanta maravilha, com tanta beleza para aqueles que são justos, né? Aqueles que plantaram a semente do bem. É a lei do merecimento. Não é à toa que Jesus falou: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí o preso, né, o ex-ladrão, que era o mesmo ladrão, falou assim: agora você vai recomeçar a abençoada reencarnação. E ele volta para a Terra, reencarna cheio de júbilo e de fé, né, porque nada melhor do que Jesus, como irmão maior, como companheiro, ajudando aquele pobre homem que talvez, como muitos que eu conheci, fiz um trabalho na Papuda, melhor no grupo de custódia, que é onde entra na Papuda, mas dentro do complexo da Papuda, e conversando com uma pessoa da penitenciária, ela falou o seguinte: Marcos, você tem ideia de quantas pessoas estão presas aqui porque literalmente roubaram o pão a matar a fome da família. E a causa chegou no dia que o juiz ou a juíza estava muito bem psicologicamente, até cheio de recalques, porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça do outro. Nós nunca sabemos, quando estamos conversando, como é que está o estado de ânimo do outro ou da outra. Por isso, como se diz, no sentido bem simples, para as pessoas que trabalham em inteligência emocional, para pedir crescimento na empresa, você tem que pegar o patrão ou a patroa, agora isso é um termo já em desuso, né? Mas no estado de bom ânimo. Não vai pedir promoção de trabalho no final do expediente ou quando ele está resolvendo uns pepinos, porque é 99% de não. Então, essas pobres pessoas que faltaram o alimento para matar a fome da família, chegou naquele dia que o juiz, cheio de problemas, talvez até com filhos usuários de drogas, deu a sentença de prisão, de pagar 2 anos, 3 anos. Eu conversei com muitos no trabalho que eu fiz de curso de treinamento com essas pessoas dentro da penitenciária e fiquei chocado. E aí nós temos também, já que falamos de situação de rua, nós temos também como que a gente tem... eu lembrei muito de um amigo nosso que falou que levou uma pessoa de um centro espírita, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que vive fazendo caridade, para conhecer umas colônias de rancenianos. E quando chegou na colônia de rancenianos, quando a ranceniana deu a mão, a pessoa automaticamente, na defesa, se recuou. Isso porque ela foi orientada, porque as pessoas que moram naquela colônia não estão no terceiro estágio. Hoje é muito difícil encontrar um ranceniano em terceiro estágio. Terceiro estágio é o estágio da contaminação. Também tive a oportunidade de trabalhar com rancenianos no Hospital Universitário de Brasília, e eu fiquei chocado com algumas coisas que foram colocadas, a coordenação me explicando, né? Olha, tá vendo? O pai daquela criança, ele não pode vir para cá, porque está no terceiro estágio. Mas eu falei assim, mas não tem medicação? A hanseníase tornou-se uma doença crônica? Sim, é uma doença crônica como a diabetes. Desde que, porém, todavia, contudo, haja tratamento. E essas pessoas, por incrível que pareça, parar de tomar medicação porque a liderança religiosa falou que Jesus se curava. Eu estou falando isso para você entender como que nós somos complexos, como nós somos cheios de recalques, como nutrimos o medo, como deixamos de trabalhar o espírito de fraternidade. Não estamos condenando essa senhora que altamente rejeitou pegar na mão de uma ranceniana. A gente não sabe a história de vida dela, os traumas. Quem sabe ela não foi uma ranceniana em vida passada? Naquele exato momento que alguém dá a mão, aciona o gatilho emocional ou mental que está aqui, ó, na cachola, na linguagem popular, no inconsciente. E oportunidade de esses irmãos invisíveis, que Joana não testa aqui no capítulo 18, mas provavelmente em outros capítulos ela fala, eu fiquei me questionando, porque a gente se prepara para fazer a palestra, não tem como. Eu falei, será que eu posso desdobrar os irmãos invisíveis e colocar também os nossos laços consanguíneos de pessoa da nossa família, que nós simplesmente marginalizamos? Também. Porque nós queremos converter os outros. Nós queremos que os outros sejam igual a nós, conjunto de crenças e valores.
existe diversidade. Cada um de nós, talvez aqui no Centro Espírita, nós temos muitos pontos em comum. Somos espíritas, óbvio, temos pontos em comum. Mas mesmo dentro do grupo espírita, existe a diversidade de pensamento, de visões e tudo. E quando a pessoa se joga na marginalidade, não cabe a nós julgar, mas ajudar. E tem mil formas de poder ajudar. A gente sabe situações tristes de pessoas que vão para as ruas, se tornam usuários de drogas. Nós temos muitas instituições, eu conversei com muitos coordenadores recentes, e ele falando a respeito, depois de 8 anos como usuário de cocaína, ele acordou de madrugada gritando, até espantou a sua companheira, porque tendo pesadelos, que a cocaína ainda está na química dele, apesar que 8 anos deixou a cocaína, e hoje é uma liderança de uma casa para dependentes químicos. Então, ele acordou pela fissura, melhor palavra da língua portuguesa, fissura. São nossos vícios. Vícios, preconceitos, que nós marginalizamos. De repente, entra o irmão na casa espírita com uma tatuagem, entra o irmão que vem de um histórico de droga. Eu já vi demais, eu tenho discurso em casa para dependente químico. Eu falo assim, olha, a pior coisa que a gente tem é que não somos obrigados a ir para casa de instituição religiosa, de certa forma, fazer uma média para estudar a instituição que está precisando, e quando a gente entra, literalmente, um atrás do outro, as pessoas nos olham como marginais sem recuperação. Isso é muito triste. Aonde que está o ama teu próximo como a ti mesmo? E para fechar, que o tempo hoje, também tive a oportunidade de trabalhar com meninos menores infratores em Lusiânia. Eu levei um susto. Aqueles meninos todos uniformizados, de novo uniforme, cabeça raspada, tudo padronizado. Você não é o Marcos, você não é o José, você não é a Maria, você não é a Patrícia, você é o número. Percebe o que está por trás de tudo isso? Você é apenas um número aqui na penitenciária. E depois, né, deixei os meninos à vontade, trabalhei com eles no laboratório de 2 horas, mais ou menos, tá? E falei uma frase para eles. Olha, Martin Luther King tinha uma frase que ficou conhecida internacionalmente. Eu sonho para que um dia os meus filhos não sejam julgados pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. E eu também tenho um sonho. Daqui 5 anos, 6, 7 anos, eu encontro com algum de vocês em Taguatinga, no Bandeirante, e bate aqui no meu ombro, eu não reconheço, eu falo, quem é você? Ah, você foi o seu facilitador, que foi lá em Lusiânia, na Casa de Recuperação para Menores, e fez aquela vivência. Aí, claro, eu reconheci, memória fotográfica, por isso que, puxa, agora eu sou um pai de família, eu estou trabalhando, eu estou inserido socialmente. Então, a espiritualidade, o Mestre Jesus nos convida 24 horas para a prática do bem. Haverá, sim, um dia que não teremos mais irmãos invisíveis ou pessoas, ninguém. Tem uma obra, Crepúsculo dos Deuses, uma obra mediúnica, que as crianças, em 2025, não, assim é amanhã, no século 25, as crianças terão dificuldade de estudar na escola, que outrora, no século 20 e 21, muitas crianças morreram de fome ou queimadas, como o massacre da Candelária, ou foram queimadas vivas, como o índio Pataxó, na WP Sul de Brasília, e outras histórias. Vamos encerrar agora.